Por que é tão comum pessoas que moram em outro país terem crises do pânico, transtorno do pânico? Fica aqui comigo nesse vídeo que eu, Fernanda Farias, mentora de mulheres internacionais, formada em psicologia há mais de 19 anos no Brasil, coaching, vai te explicar tudo nesse vídeo. Vem comigo! É um assunto extremamente importante e, portanto, eu te convido a ficar até o final. Por qual motivo? Porque se você está aqui é porque você mora ou pretende morar no exterior. E essa informação, de fato, pode te tranquilizar e saber lidar numa situação como essa, caso você passe por isso ou alguém próximo a você venha passar por isso. Quero ressaltar aqui que a cada 10 pessoas, uma pessoa pode sim desenvolver um transtorno do pânico, que é a antiga, né, síndrome do pânico, só mudou o nome ali, mas é a mesma coisa, ou ter uma crise do pânico. Eu mesma já tive crise do pânico, né, em uma determinada situação na minha vida. E eu vou explicar isso para você com mais detalhes no decorrer do vídeo. Se você já gosta desse tema, já dá o seu like, se inscreva no canal e, claro, compartilhe isso com mais pessoas. Esse compartilhamento vai fazer com que o YouTube entenda que é um assunto relevante e, claro, ajudar uma pessoa que realmente precisa desta informação. O que é muito importante você entender? O que é uma crise do pânico? O que é um transtorno do pânico, tá? Pânico é todas as vezes que você se depara com um medo, tá? O medo sem ter um gatilho específico. O que seria isso, né? Um medo real. Então, de uma maneira assim bem rápida aqui para te ajudar a entender o que seria o pânico, o que seria o medo. Medo, a gente tem, por exemplo, quando nós vamos atravessar uma rua e vem um carro se aproximando de nós. Se nós estivermos, de repente, num zoológico e um bicho se solta, ou numa floresta e vem um leão, ou vem um assaltante e coloca uma arma na nossa cabeça, isso faz com que a gente tenha muito medo de uma situação real. E naquele momento a gente não vai ficar desenvolvendo técnicas, né? Ou a gente vai atacar aquela pessoa, porque vai aumentar o seu, né, o volume de adrenalina no seu corpo, ou você vai fugir. Então existe um medo real, tá? Então o que é o pânico? É o medo, ok? Mas a síndrome do pânico e a crise, né, do pânico é o que? É o medo de sentir medo, ou seja, não é um medo real. Eu não estou, né, dentro ali em cima de uma situação totalmente de risco, como eu citei para vocês anteriormente, diante de um animal, diante de um assaltante, diante de algo que realmente vai tirar a minha vida, um perigo de fato. Mas naquele momento, em algumas situações, a pessoa começa a sentir um medo que de fato ela começa a acreditar que aquilo vai tirar a vida dela, vai fazer com que ela esteja, né, se sinta numa situação de perigo. E aí que mora essa preocupação, tá? Então, gostaria de informar que a crise do pânico é isso, tá? O medo de sentir medo. Ok? E por que é tão comum isso acontecer quem mora fora do país? Vamos lá, voltando um pouquinho que o medo é o que faz você muitas vezes entrar em pânico e ter aquela descarga de adrenalina, o medo, né, real, é uma coisa pontual. Isso só vai acontecer, você está bem, tá tranquila, de repente você passa por um momento de estresse, tá? Lembrando que todo estresse te leva a uma mudança. Então, toda vez que a gente passa por alguma mudança, a gente entra no estado de estresse, tá? Então, o medo é isso. Então, você tá ali num perigo, você tem aquele estresse, ou você vai fugir, ou você vai ficar parado, como eu falei anteriormente. Quando nós mudamos, tá, para um outro país, o que acontece? Nós passamos por muitas mudanças, então nós ficamos muito em estado de alerta, tá? Como forma de se proteger. Então o nosso cérebro, como forma de se proteger de um perigo, ele vai mandando informações de alerta, ok? Olha, cuidado, olha, pesquisa mais, olha, se proteja, ok? Como um medo comum. Olha, eu vou atravessar na rua, vou atravessar a rua. Olho para os dois lados para que eu não seja atropelada. Então é um medo comum, ok?
Mas quando nós mudamos de país, o que acontece? São muitas mudanças bruscas, né? Idioma, transição de carreira, você mora muitas vezes com algumas pessoas, são várias adaptações num período muito curto. Então, se você já tem uma predisposição genética de ansiedade, de transtorno do pânico, você já tem uma sensibilidade maior para isso, está enfrentando várias mudanças, não está conseguindo gerenciar tudo isso, porque realmente é um desafio gerenciar tudo isso, ok? É um desafio. Quando tudo isso começa a acumular, você começa a fazer o quê? Soltar adrenalina mais tempo dentro do seu corpo. E aí um dia é isso, outro dia é aquilo, outro dia é aquilo outro. Quando você vai ver, você já começa a entrar no estado de vulnerabilidade. Ok? E diante de qualquer situação que você se sinta ameaçada, qualquer situação que você acredita que vai ser um risco para você, você está tão sensível, porque já teve que colocar tanta energia para tanta mudança, aumenta o seu risco, ok, de ter uma crise do pânico, desenvolver ali um medo. Muitas vezes você tem ali um gatilho, ok, no sentido assim, eu acho que eu não tenho capacidade de conversar com uma pessoa de outro país, ou de dirigir numa avenida, ou num trânsito que eu não estou acostumada, ou num trabalho, numa transição, medo de não pagar aluguel, medo de não saber me relacionar, de um relacionamento novo com uma pessoa de uma outra cultura, enfim, esses medos, esses acúmulos, quando você se depara por algo que você de fato está tão cansada, está tão vulnerável, você já faz com que aquela situação vire algo gigante. É onde você começa a ter aquele pânico que de fato aquela pessoa vai te atacar. Aí aquele gatinho vira o leão. Aquela conversa com uma pessoa diferente vira uma grande ameaça para você. E você começa a entrar em crise do pânico. E crise do pânico é o quê? Você começa a sentir várias sensações de que de fato você vai morrer, né? Você começa a sentir várias questões físicas, porque como não é um medo real, que a pessoa vai te atacar, que ela vai te matar, que ela vai fazer algo com você, tá? Imagina que não é uma situação como essa, ok? Porque a crise do pânico não existe um medo real, existe uma crença, um gatilho que você, por conta de uma vulnerabilidade, de uma predisposição genética, por todos os riscos que eu coloquei aqui, né? Possibilidades, você está mais sensível e você se coloca numa situação. E aí você tem um gatilho e você transforma aquilo num medo que pra você é muito real. E é de fato real, não é que você tá ficando louca, não é que você está inventando, não é nada disso. Aquilo é real. E aí você começa a ter a crise, ok? Que dura em média 10 minutos, podendo chegar até 30 minutos. Você não vai morrer por conta disso, você não vai manter isso por muito tempo, mas sim é muito ruim a sensação da crise do pânico, ok? E quando a pessoa começa a ter várias crises do pânico, aí sim podemos considerar, né? Claro, tem que ter uma avaliação médica, não é? Aí um transtorno do pânico, porque você começa a ter várias crises recorrentes. Então, é fundamental que você entenda que essas mudanças que você tem quando nós vamos morar no exterior, ou o momento que você esteja vivendo, que esteja com muitas mudanças, você está com a adrenalina muito alta, está te desgastando muito. E é nesse momento que você tem que olhar para si, ou seja, a prevenção, cuidar do seu emocional, cuidar de si, ver aquilo que te faça melhor naquele momento, fazer escolhas mais sábias, ok? Isso vai fazer com que você se proteja de uma melhor maneira e abaixe, não é, esses estímulos que você tem dentro de você. Você tem controle sobre isso, você pode prevenir, mas caso isso aconteça, você vai deixar essa crise passar, você vai escrever ali na sua carteira ou no seu celular que você tem sim pânico, né? Dizer para amigos, pessoas próximas, um profissional que te acompanha, uma psicóloga, um psiquiatra, que é o médico que cuida das emoções, um neurologista, enfim, você vai avisar pessoas ao seu redor para você se sentir um pouco mais segura caso você tenha ali uma crise do pânico, ok? Mas o que eu quero dizer é, com essas oscilações que nós temos morando aqui no exterior, esses estímulos façam que você tenha maior desgaste. Aí vem desgaste
predisposição, não sabe o que fazer nessas situações, automaticamente você tem maior chances de ter dessas crises, tá? Que não é crise de ansiedade, tá? Crise do pânico é relacionada ao medo e a ansiedade está relacionada a alguma situação que você vai viver. Então, o pânico, você não estava esperando aquela situação e você teve a crise. A ansiedade, você já começa a sofrer antes de viver aquilo. Mas aí é um assunto para um outro vídeo, ok? Então, é fundamental que você identifique isso, busque ajuda, saiba sim o momento que você está vivendo. O que eu quero te dizer você tem como lidar com tudo isso, mas para isso você precisa estar disposta a se conhecer. Quanto mais você se conhece, mais fácil você consegue lidar com as situações do seu dia a dia, ok? Fica aqui em estado de alerta, não para te deixar com medo, ok? Mas no sentido de você cada vez mais ter um parâmetro do que pode ou não acontecer com você devido a esses estímulos morando aqui no exterior. Começa a ter muita recorrência, não tem choro nem vela, vá buscar ajuda médica, um profissional da área da saúde para te auxiliar, tá? Vale lembrar que nem todo mundo que tem transtorno do pânico, crise do pânico, precisa entrar com medicação. Quem vai fazer isso, quem vai fazer essa análise é o médico, mas é um período muito curto, tá? Mais para você se tranquilizar naquele momento, não passar por essas angústias naquele momento, ok? Porque realmente é uma sensação terrível sentir isso. Qualquer pessoa pode sentir em qualquer momento da vida, ok? Mas quando nós temos muitos estímulos, muitas mudanças, nós estamos mais propensas a essas crises, ok? Espero ter te ajudado, ter te alertado aí, no sentido de conhecimento. Afinal, estou aqui para isso, para poder ajudar você, mulher que mora ou pretende morar no exterior, ajudar cada vez mais e se permitir, claro, sempre se olhar para si. Um grande beijo e conte comigo.